elevando os nossos pensamentos ao nosso divino e amado Mestre Jesus, rogando as suas bênçãos, rogando para que possibilite-nos o melhor aproveitamento possível, para que estejamos receptivos às energias de paz, de amor, de fraternidade. Então dizemos: Mestre amado, que se compadece de todos nós, permitindo-nos, Senhor, bebermos dessa fonte fecunda de amor infinito, para que amanhã, Senhor, possamos aliviar as nossas dores, transformando os nossos sentimentos. Mestre amado, não nos desampare, estendei as suas mãos sobre todos nós, que mesmo tendo a consciência de que somos irmãos, nos colocamos como seu filho, sob a sua proteção divina, sob a inspiração misericordiosa dos amados benfeitores que nos acompanham, porque permitiste com seu amor e com a sua misericórdia essa permanência constante aos nossos lados. Então dizemos, Mestre: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, é um prazer revê-los. Graças a Deus, nós estamos aqui fortalecendo a nossa amizade, fortalecendo a nossa afinidade, tendo a certeza que nós formamos aqui na Casa Espírita a nossa verdadeira família formada pelos laços espirituais. E assim, nós nos encontramos no mês em que, se Kardec estivesse conosco, ele estaria completando 213 anos de existência física. Mas como nos deixou já há um bom tempo, então nós entendemos que já faz alguns séculos, um século e uns quebradinhos, que o Kardec tem nos deixado. Mas o mais importante é que nós tenhamos condições de compreendermos tudo isso. É importante para nós reverenciarmos com carinho aos nossos mestres. Quem leciona aqui? Ninguém leciona aqui? Então, compreendemos assim que Kardec é um desses mestres abnegados de amor e de bondade, de robusta inteligência, que nosso Senhor Jesus Cristo enviou-nos para que tivéssemos as condições de observarmos o seu trabalho incansável, a sua tarefa difícil perante a espiritualidade, a sua dedicação, o seu comprometimento, como também se colocando como um ser extremamente inteligente, metodizado, um mestre que falava mais de 5 idiomas e que compreendia outros, um mestre que com 10 anos de idade sai da sua casa na França, em Bourg, e vai para Verdun, na Suíça, para o Instituto Pestalozzi, às margens do lago, no Chapéu. Kardec chega de 10 para 11 anos e já começa a estudar com afinco, com dedicação. Sente que realmente aquilo que aprendia adentrava o seu ser, porque mesmo que ele não compreendesse, estando em tenra idade, a espiritualidade já lhe permitia a sensibilidade para que ele procurasse adequar-se às disciplinas que um dia no futuro viria servir-lhes para que ele pudesse desempenhar a tarefa magnífica
tal qual desempenhou sob a autoridade do Espírito da Verdade. Então, o Espírito da Verdade, comandado por nosso Senhor Jesus Cristo, porque não existe nada nesse mundo que não esteja aqui presente, que não seja sob as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós que aqui nos encontramos, e todos aqueles Espíritos benfeitores que aqui estiveram, antes, durante e depois de Jesus, só vieram com a sua complacência, sob a sua autoridade, para fazer realmente aquilo que ele entendia e entende que deveria ser feito para que a humanidade sofredora como nós pudéssemos evoluirmos, adquirindo conhecimentos, transformando os nossos sentimentos, deixando o caminho da agressividade, deixando o caminho da violência para que um dia nós pudéssemos compreender o caminho da fraternidade, do amor, da bondade, da benevolência. E o Kardec, evidentemente que com 11 anos ainda não se manifestara em seu espírito a grandeza do trabalho que ele deveria realizar. Mas a espiritualidade preparava-o. Porque ao estudar no Instituto Pestalozzi, ele teve contato com o método pedagógico mais moderno, atualizado de toda a Europa. Esse método pestalozziano, ao qual Kardec participou dele no Instituto Pestalozzi, ainda é vanguarda nos dias de hoje, onde as crianças chegavam para estudarem, e lá não existia palmatórias, não havia castigo para as crianças que por acaso não compreendessem ainda o motivo por que ali se encontrava. Não existia nenhum tipo de castigo. O método pestalozziano consistia em fazer com que a criança aprendesse sentindo amor naquilo que ela via. Então não havia reprimendas, não havia castigo, não havia nada que pudesse fazer com que a criança sentisse no seu íntimo, no teu ser, um determinado trauma, e que esse trauma pudesse manifestar-se num futuro. Então, aprendendo com amor, aprendendo de uma maneira doce e suave, para que a criança pudesse desenvolver toda a sua potencialidade, toda a sua inteligência no decorrer da sua vida física, para que ela tivesse certeza e confiança que estaria empregando tudo quanto aprendeu com segurança, fazendo com que a sua inteligência pudesse tomar uma certa elasticidade, um certo volume, porque mesmo quando a pessoa não é um gênio, mas que ele é criado de uma maneira que ofereça-lhe confiança nas suas atividades, ele vai crescer e vai desenvolver toda a sua potencialidade criativa. E nisso consistia o método pestalozziano, para que as crianças pudessem desenvolver durante a sua existência física, o seu desenvolvimento físico, toda a sua potencialidade intelectual e criativa. E lá estava Kardec. Kardec, aos 14, 15 anos, ele passou a ter conhecimento do magnetismo. Ele passou a ter conhecimento do magnetismo porque ele teve acesso às obras de magnetismo dos ensinamentos de Franz Anton Mesmer, médico alemão. Uns dizem que ele era austríaco, outros dizem que ele era alemão, mas que os seus métodos curativos não eram ainda compreendidos pela população da sua época, porque as suas técnicas curativas consistiam-se na magnetização. E o que é a magnetização? Aquilo que vocês receberão na câmara de passe. Mas ele já estava há algumas décadas antecipando-se ao que está acontecendo conosco hoje, porque nós vemos a cada dia que se passa pessoas instruídas procurando as casas espíritas para receberem um tratamento espiritual. Nós aos poucos estamos conscientizando-nos para recebermos as energias que a espiritualidade, juntamente com a energia anímica
dos nossos médiuns possam transferir para as pessoas numa pureza e num volume adequado à necessidade de cada um. Então, o Franz Anton Mesmer não é o criador do magnetismo, mas ele, estudando as obras do Paracelso, que este era um suíço, que chamava aquele palavrão que vocês já me ouviram dizer, vocês se lembram? Felipos Aurelius Bombastus Teofirasto von Hockenheim. Esse é o nome do criador do magnetismo. Esse vocabulário, magnetismo, foi criado por essa pessoa que nós não damos conta de pronunciar o nome 2 vezes consecutivas. Então ele era incompreendido, porque ele criou, mesmo sendo médico, ele criou uma nova técnica de tratamento, mas que as pessoas não compreendiam, porque não podiam visualizar, não podiam apalpar. E não eram muitos que sentiam tudo isso. E desta maneira, ele sai da Alemanha, vai para a França. E lá na França também, em 1778, ele é expulso da França, porque os médicos franceses também, não compreendendo esses métodos, achavam que aquilo não passava de puro charlatanismo. 7, 8 e 9. Como é que o Franz Anton Mesmer fazia as suas curas e as suas experiências? Primeiro ele pegou um lençol, colocou as suas mãos sobre esse lençol e magnetizou este lençol. Colocou este lençol amarrado num galho de uma macieira e ele percebeu que os frutos daquele galho em que se encontrava envolvido por aquele lençol que estava previamente magnetizado e que ele magnetizava de quando em quando, os frutos eram maiores, mais saborosos, se apresentavam de uma maneira mais apetitosa. Retirando este lençol, colocando sobre a grama, ele percebia que a grama por baixo desse lençol também crescia mais do que a relva que estava no entorno dela. E ele resolveu aplicar isso às pessoas. E quando ele chegou na França, aplicando seus métodos curativos através do magnetismo, ele curou muitas pessoas, porém só tinha acesso às pessoas que podiam pagar mais. Os médicos franceses, enciumados, com dores de cotovelos, o que eles fizeram? Se posicionaram contra o Mesmer, porque eles não podiam compreender aqueles princípios. Por mais que fossem feitas palestras e explicativos a respeito, eles não conseguiam ainda compreender aquele método. Que esse método é o método que nós aplicamos em todas as casas espíritas. Todos os senhores receberão hoje aqui energias magnéticas, eletromagnéticas curadoras. E isso não se passa de uma questão de crendice, porque a USP já fez pesquisa sobre isso, é uma situação científica. A Universidade Federal de Uberaba, no curso de medicina, também já fez pesquisa sobre isso. Uma universidade nos Estados Unidos, que me foge sempre o nome dessa universidade, é só eu sair daqui eu lembro dela, mas enquanto eu estou aqui eu esqueço, também fez pesquisas comprovando a eficácia do passe. Essa energia eletromagnética. Mas nós perguntamos, todos podem ser passistas? Ora, se aprenderem a técnica, se tiverem boa vontade, se tiverem esclarecimento, se colocarem essas técnicas, se fizerem um esforço para o seu melhor condicionamento psicomoral, então nós todos podemos aplicar o passe, porque como nós já disséramos no ano passado, todas as pessoas podem curar, todas. Aqueles que aqui se encontram e que não fizeram nenhuma cura nesta semana, não fizeram por preguiça, ociosidade e descomprometimento, porque todos podem curar. Eu sei que vocês não estão acreditando em mim, mas podem ter certeza e façam como o Kardec fez. Sejam confiantes, vão lá e aplicam isso aí que vocês vão curar muitas pessoas. E então o Kardec teve
acesso às obras do Franz Anton Mesmer. E ele era estudante de magnetismo juntamente com o Sr. Fortier. E o Sr. Fortier, quando os dois se encontravam, eles faziam inúmeros comentários sobre aquilo que estava acontecendo na Europa naquele momento. E aquele momento em que se encontrava a Europa era de um enorme glamour, porque estavam acontecendo naquele momento e que era a grande coqueluche, digamos assim, parisiense, a movimentação das mesas girantes ou mesas dançantes. E toda a sociedade parisiense frequentaria salões e mais salões onde havia essas sessões magnéticas, onde as mesas bailavam, onde as mesas dançavam, e que às vezes tomavam também atitudes agressivas, porque quando elas não estavam de acordo com as pessoas que se encontravam naquele salão, aqueles curiosos, elas se encontravam com atitudes revoltosas, às vezes trancavam as portas, não é trancando com a fechadura, mas empurrando. Quando nós queremos evitar que a porta se abra, nós não colocamos um objeto do outro lado para que ela não se abra, elas vinham e faziam ali e impediam que as pessoas entrassem ou saíssem naquele salão. Então todos os franceses, todas as reuniões, todas as pessoas gostariam de estar naquele lugar e frequentar aqueles ambientes. Até que o Sr. Fortier falou para o Kardec daquilo que estava acontecendo para a sociedade parisiense, da movimentação daquelas mesas. E o Kardec, raciocinando, baseado nos seus conhecimentos sobre magnetismo, ele dizia que aquilo não era para uma incredulidade, porque magneticamente esse fluido magnético produzia uma corrente elétrica e que essa corrente elétrica movimentava objetos. Ele não achava isso possível. Mas, quando o Sr. Carlotti, quando o Sr. Fortier, numa outra ocasião, se encontrando com ele, fala para ele que as mesas não só dançavam, que as mesas não só bailavam, mas que quando lhe perguntavam, elas respondiam. E ele disse: só acreditarei quando eu ver com os meus olhos, ou quando alguém puder me provar que uma mesa tem cérebro para pensar e tem nervos para sentir. Quanto a isso, para mim não passa de uma história de um conto da Caruchinha. Então este é o Kardec que nós queremos conhecer. Esse é o Kardec que acreditava numa coisa que fosse lógica, que fosse inteligente, que tivesse uma sustentação científica. 12, 13, não numa crendice, pelo fato de acreditar por acreditar, 13, sem saber no que está acreditando. 12, E Kardec 14. assim procedia em todos os seus estudos, em toda a sua vida pessoal, de averiguar, saber por que as coisas estão acontecendo. E então um dia o Sr. Carlotti toca nesse assunto com ele. E o Kardec fala para ele que ia aguardar um melhor momento para que pudesse averiguar tudo aquilo. E o Sr. Carlotti lhe diz: você ainda será um dos nossos. Não digo que não, porém aguardarei o melhor momento para que eu possa averiguar melhor o que está acontecendo, para que eu possa ser um de vocês. Esta era a segurança do Kardec. Então, quando nós falamos em algumas coisas que não existe nexo, e as pessoas nos dizem: você não acredita? Então nós relutamos pela nossa inteligência, nós dizemos que não. Então você não tem fé. Como que para que eu pudesse provar que tenho fé, eu tivesse que acreditar em alguma coisa que não tem sentido e que não tem lógica. Isso não é uma fé inteligente. Isso não é uma fé raciocinada. Porque uma fé inteligente, raciocinada, é aquela que pode encarar a humanidade em todas as épocas da humanidade, olhando nos olhos, olhando no rosto, na face, compreendendo o que se passa, o que acontece. E assim Kardec, em 1854, veja, Kardec já tinha 50 anos.
quando ele vai numa reunião na casa da senhora Roger. A senhora Roger era magnetizada pelo senhor Fortier, como nós disséramos, era estudante de magnetismo, juntamente com Kardec. Ele chegava, impunha as mãos sobre a senhora Roger sentia-se num estado sonambúlico, e que nesse estado sonambúlico estava ali acontecendo uma presença da espiritualidade, uma manifestação espiritual. Então o Kardec esteve nessa reunião. E nesta reunião ele encontra com a senhora de Pleine Maison, juntamente com o senhor Patier. O senhor Patier era um funcionário público, esclarecido, de bons conhecimentos, de muita cultura, e que relata para o Kardec tudo quanto o senhor Carlotti havia contado para ele. Mas, quando isso acontece, o senhor Patier fala com ele assim, sem muita eloquência, mas fala com segurança, demonstrando conhecimento sobre o que ele fala, sem aquele tom assim apaixonado, eufórico de uma coisa nova que está acontecendo. E então o Kardec percebe que o esclarecimento era o mesmo. Tudo que se passava, que o senhor Patier falava para o Kardec, era justamente aquilo que o senhor Carlotti havia dito antes, mas sem aquela paixão patriótica que acontecia com o senhor Carlotti. Falava com clareza, com frieza, com racionalidade. E o Kardec então se prontificou a fazer uma visita na casa da senhora de Pleine Maison. E lá na casa da senhora Pleine Maison, ele viu realmente alguma coisa que fez com que ele se encontrasse estupefato. Porque ele viu uma prancheta, e que nessa prancheta havia uma ponta de pedra e uma ardósia, em que as pessoas colocavam a mão por cima dessa prancheta e faziam perguntas, e a espiritualidade oferecia-lhe a resposta sem que ninguém tocasse naquela prancheta, que se movimentava rapidamente sobre aquela ardósia. Isso é um tipo de psicografia rudimentar, mas que a espiritualidade, cansada de responder para as pessoas através das mesas girantes, porque eu pergunto, quantos anos você tem? Você fala 10. Eu tenho que dar 10 pancadas na mesa para que as pessoas entendam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos filhos você tem? Eu tenho. Perguntava. Ele fala, se tem 5, eu batia com o pé na mesa 5 vezes no chão. Ora, que coisa mais esquisita que é isso, mais arcaica que existe, pessoas já instruídas, ainda esperando formar um alfabeto, ó. Uma pancada é a letra A, 2 pancadas é a letra B, para formar assim palavras, sílabas e frases. Quanto tempo não demoraria? Essa espiritualidade estava revoltada com aquelas pessoas sensacionalistas que esperavam dar 500 pancadas para fazer uma frase. 17, 18, 19. E eles às vezes se revoltavam trancando as portas, não deixando as pessoas saírem. E assim então o Kardec viu pela primeira vez uma psicografia direta, rústica, de uma túpia, que era chamada, aquele objeto era chamado de túpia, aquela prancheta chamava de túpia, ou de cesta, e que ela escrevia sobre o papel, escrevia sobre a ardósia, onde pudesse escrever, ela escrevia, demonstrando que por trás de tudo aquilo existia uma lei, 19. existia um princípio, e que as pessoas ainda não compreendiam aquela lei, não compreendiam aquele princípio. E desta maneira, aos poucos foram mudando os métodos, para que as pessoas pudessem se adequarem àqueles métodos, para que eu pudesse ganhar uma dinâmica diferente naquele intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo físico. E lá, nas escadas da senhora de Pleine Maison, quando Kardec viu esse primeiro fenômeno da psicografia direta, arcaica, essa psicografia rústica, de uma ardósia, sobre uma ardósia, fez com que o Kardec também conhecesse a família Boudin, Émile Charles Boudin.
e a sua esposa Clementine Boudin, com as suas filhas Julie Boudin e Ruth Boudin. Então, essas garotas de 12 e 14 anos eram médios notáveis, maravilhosas, ainda na sua adolescência, sem aquela vontade de querer prostituir qualquer tema, qualquer assunto, falsificar qualquer coisa, agiam com uma pureza e com uma naturalidade extremada. E foi lá que o Kardec começou a compreender que por trás daqueles fenômenos existia uma lei, existia um princípio, e que ao invés do sensacionalismo era necessário que fossem melhor estudados. E assim o Kardec fez. Mas pasmem a todos os irmãos aqui presentes, Kardec esteve a ponto de abandonar tudo isso. Kardec esteve a ponto de desistir da sua tarefa, porque vocês sabem, Deus não coloca sobre os ombros e sobre a cabeça de nenhum dos seus filhos uma responsabilidade que eles não estão seguros para cumpri-las. Mas também aquela pessoa pelo qual tem uma responsabilidade, um comprometimento, tem também seu livre-arbítrio. E pode não querer aceitar aquela tarefa, de maneira consciente ou inconsciente. Então, Deus prepara o seu sucessor. E Kardec esteve a ponto de desistir dos seus compromissos, 21, porque Kardec vai à falência quando seu tio, viciado em jogatina, 21, 22. teve que forçar o Kardec a vender um instituto pelo qual ele era proprietário na Rua Sèvres 37 em Paris, para que assim pudesse vender o instituto, dar a metade dele para o seu tio, porque seu tio era um sócio capitalista desse instituto, e ficar com a outra metade para ele. Ou seja, durante esse tempo, Kardec editou várias obras pedagógicas que eram adotadas pelas escolas públicas da França e também por universidades. Com menos de 19 anos, ele escreve seu primeiro livro, mostrando a sua capacidade intelectual, o seu comprometimento, o seu trabalho, mas teve que desfazer-se do seu instituto para dar a metade daquele dinheiro para o seu tio, para que ele pudesse pagar suas contas de jogatina. E o Kardec, com 45 mil francos, sobrou 90 mil francos para eles, 45 para cada. O Kardec empresta 45 mil francos para um capitalista na França, em Paris, e ele vai à falência e dá um calote no Kardec. O Kardec se vê obrigado a fazer a contabilidade de 3 empresas. E essas 3 empresas só lhe remuneravam 7 mil francos por ano. Ou seja, ele precisava de 6 anos e meio para buscar de volta o capital que ele havia emprestado àquele capitalista. E assim, desta maneira, Kardec se viu quase que obrigado a desistir dos seus estudos. Mas algumas pessoas, como o senhor Carlotti, algumas pessoas como o senhor Paul Didier, algumas pessoas como o senhor Italander, Victorien Sardou, o pai e o filho, que tinham os mesmos nomes, essas pessoas insistiram para que o Kardec não abandonasse aquela atividade. Foram persistentes com ele e entregou ao Kardec 50 cadernos com anotações de tudo aquilo. E o Kardec pega essas 50 anotações e vai olhando, e vai lendo. Quando pega o primeiro caderno, já vê o que está errado, já rabisca, já corta, já risca, já suprime e já faz perguntas inteligentes para o espírito, para preencher o espaço entre a primeira pergunta e a quinta, digamos assim, porque a segunda, a terceira e a quarta foram suprimidas dentro daquele tema que já estava previamente elaborado, e já a espiritualidade já respondia, ele já colocava, já foi ordenando e criando uma sequência inteligente em tudo aquilo que estava acontecendo. Olha que maravilha! Kardec sentiu que tudo aquilo ganhava um corpo, e que aquele corpo que era ganho lhe mostrava que ali existia uma doutrina oculta até ainda para os seus olhos e para as outras pessoas, mas ele sentia que aquele corpo era um corpo doutrinário, porque ele sentia a profundidade cristã, religiosa daqueles temas abordados. E ele começa aos poucos receber da espiritualidade 24, superior 25, 26. as benesses
os benefícios, para que ele pudesse ter a certeza de que o seu trabalho era de profundidade, o seu trabalho era de uma elaboração doutrinária. E ele aos poucos percebe. Quando ele sentiu que ele tinha aquilo nas suas mãos, que ele pensa em publicar aqueles estudos, a espiritualidade benfeitora, através do Espírito da Verdade, que nada mais é, nada menos é o Espírito da Verdade, alguém que fala em nome de Jesus, alguém que comunga da vontade e do pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que tivesse essa autoridade, para que assim pudesse orientar ao Kardec. E ele lhes disse que não era para editar naquele momento, que era para guardar mais. E o Kardec fica de uma certa forma sem saber o que fazer. A espiritualidade lhe diz, através do Espírito da Verdade, que era pelo orgulho do Kardec que ele estava zelando, que aquele momento não era o momento propício para que fosse feita aquela edição, que ele deveria guardar mais. E quando fosse o momento certo, eles diriam. Kardec teve a sua obediência. Ele obedeceu, porque passou nesse período a confiar nos espíritos. Mas como ele era alguém metodizado, disciplinado, comprometido, ele pegou e buscou uma pessoa que não era as irmãs Budan, que não era a senhora de Plena Maison, que não era outros médios que faziam contato com ele quase que cotidianamente, embora recebesse matéria de toda a Europa. A espiritualidade benemerente, através do Espírito da Verdade, lhe disse: não despreze nada, estude tudo que vier às suas mãos, traremos às suas mãos tudo quanto for necessário para que você possa examinar, para que você possa tirar conclusões, para que você possa ter confiança naquilo que você está fazendo. E em momento algum, depois que o Kardec escreve as obras, tem uma obra sua chamada Obras Póstumas, e o Kardec relata no Obras Póstumas que em momento algum, tudo quanto a espiritualidade benfeitora lhe prometeu, se cumpriu de uma vírgula a um tio, tintim por tintim, digamos assim. Detalhe por detalhe não lhe faltou nada. Mas quando nós estamos na casa espírita, às vezes as nossas dúvidas, os nossos problemas emocionais, não permitem que nós adentramos a câmara de passe confiantes das energias que nós receberemos. Nós duvidamos, às vezes nós duvidamos de Deus, às vezes nós duvidamos da espiritualidade. 27, mas Kardec, 28 e 29. bem amadurecido, Kardec bem amadurecido, compreende que aqueles espíritos eram espíritos bondosos e inteligentes, porque Kardec compreendeu de imediato que os espíritos nada mais eram e nada menos eram do que as almas dos homens que desencarnam. E sabendo que nós, nas condições de homens, de humanos, não temos conhecimento sobre todas as ciências, os nossos conhecimentos são limitados, ele compreendia que também na espiritualidade havia limite nos esclarecimentos. Então, quando chegava um determinado espírito, ele compreendia a elevação daquele espírito baseado no quê? Baseado na mensagem que ele deixava, baseado no esclarecimento que ele deixava. E assim, ele tinha a certeza absoluta de que estava fazendo e indo para o lado correto. Mas que não, como se não bastasse, vamos fazer a prova dos 9. Não era isso que nós fazíamos nas aulas de matemática, de aritmética? Vamos tirar a prova. Agora vamos fazer a prova dos 9, para que nós tivéssemos a certeza. O Kardec fez a prova dos 9. Chamou a senhora Ruth Celine, senhorita, se ela tivesse aqui, ia zangar comigo, senhorita Ruth Celine Jafé. Ela era solteira, não era casada, de origem judaica. Ela também tinha uma mediunidade magnífica. E nessa mediunidade magnífica, eles puderam, entre eles, fazer averiguação e fazer um reestudo de tudo aquilo que já estava escrito, tirando a prova dos 9. Fizeram uma revisão completa, geral, da primeira questão até a última, da primeira letra até a última letra do Livro dos Espíritos, que foi editado em 18 de abril de 1857. Olha que maravilha! Kardec chamava isso de vulgarização do Livro dos Espíritos,
Por que vulgarização? Porque era para conhecimento de toda a população, então era para ser bem popularizado. Mas no vocabulário dele, ele dizia vulgarizado. E assim, a senhorita Ruth Celine Jafé, de origem judaica, com o Kardec, faz uma revisão de todas aquelas obras. E eles estavam fazendo a revisão como? Ora, então o Espírito A deu esta comunicação. Agora eu vou perguntar para o Espírito B se ele confirma isso. E ele confirmava. E foi revisando, até que foi vulgarizado no dia 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 508 perguntas com respostas. E assim, dessa maneira, Kardec revisou, popularizou. Mas, evidentemente, que todas as grandes ideias também têm os seus adversários. Todos aqueles que sorriam na presença do Kardec, o apunhalavam e o criticavam pelas suas costas. Ora, ele já sabia disso, porque já havia sido orientado pelo Espírito da Verdade. Quando pessoas da cidade de Barcelona quiseram ter conhecimento daquilo que naquele momento era também um glamour, que as pessoas puderam estudar aqueles princípios, que a Igreja Católica também estudara aqueles princípios, não para que fossem adotados na igreja, mas sim para encontrar uma maneira, encontrar um ponto fraco para que pudesse ser combatido. E assim, alguém de Barcelona pede para que o Kardec pudesse fazer uma exportação de 300 volumes do Livro dos Espíritos, para que em Barcelona eles pudessem estudar o Espiritismo. E então o Kardec prepara legalmente tudo quanto foi necessário, envia, pagando os impostos, tudo direitinho, envia para Barcelona os 300 volumes. O clero ficara sabendo, interceptou aqueles volumes, e naquele mesmo local, numa colina em Barcelona, onde eles condenavam e matavam e queimavam aqueles que eles consideravam como hereges, também lá foi queimado os livros, os 300 volumes do livro dos Espíritos. Então, isso se chama-se Auto de Fé de Barcelona, onde as pessoas cruéis, assassinas, pessoas que eram condenadas, digamos, até com muita crueldade, pessoas que eram condenadas sem um julgamento justo, que eram condenadas e executadas naquela colina, também fizeram o mesmo com o Livro dos Espíritos. E o Kardec pede opinião para a espiritualidade, para que ele pudesse ter o melhor procedimento. Porque ele pretendia receber de volta ao menos os impostos que ele pagou para a exportação dos livros, ou então a devolução dos livros que ele havia mandado. Mas a espiritualidade orienta para que ele deixasse quieto, porque não haveria naquele momento nada que pudesse fazer uma divulgação maior do Livro dos Espíritos do que tê-los queimado naquela colina na cidade de Barcelona, onde eram executados condenados que eram tidos como hereges. 34, 35. Assim Kardec procede. Vejam, há um procedimento de profunda obediência do Kardec em relação à espiritualidade. O Kardec obedece à espiritualidade a contento, ou seja, demonstrando total confiança naquilo que lhe é repassado. Ora, logo que acabou essa situação do Auto de Fé de Barcelona, as irmãs mudaram-se de Paris e se casaram. Vejam como que a espiritualidade atuou naquelas meninas, adolescentes, para que elas pudessem servir de instrumentos a essa espiritualidade, no momento em que elas não tinham em si nenhum tipo de maldade. Digamos, está mais para inocente, pela idade que elas tinham, do que para a crueldade, para o erro. E elas procederam com extrema lisura. Então o seu pai
Emily Charles Budan, sua mãe Clementine, mudaram-se de Paris e elas se foram e se casaram. Mas então como é que surge esse segundo livro dos Espíritos? Nós temos com 1019 perguntas com resposta, mas se nós fizermos a pergunta A com a resposta A, a pergunta B com 1A, 1B, 1C, às vezes em muitas questões, ela tem mais de uma só questão, tem mais de 3 perguntas, com mais de 3 respostas. Por isso, se nós fizermos observação, dá aproximadamente 1.300 e poucas perguntas com respostas, o livro dos Espíritos. Então, o Kardec chamou a senhorita Hermance do Fogo. Hermance do Fogo. Seu pai era um homem rico, um grande comerciante de vinhos. Tinha seu castelo ao lado do castelo do Napoleão III, mostrando a sua pujança, o seu poderio financeiro, tendo um castelo que rivalizasse com o castelo do imperador. E assim, a senhorita Hermance do Fogo, que era uma médium notável. Então, quando ela chega a trabalhar com Kardec, já haviam passado alguns anos, porque vejam, daquele primeiro momento em que eu citei que o Kardec teve o primeiro contato com o Espiritismo, era em 1854, quando Kardec já tinha 50 anos de idade. O lançamento do Livro dos Espíritos foi no 18 de abril de 1857, ou seja, 2 anos e alguns meses depois. 2 anos e 4 meses depois, digamos assim. E depois dessa obra, Kardec foi trabalhando e foi fazer a segunda edição. E nessa segunda edição ele usou como médium para averiguar tudo quanto ele havia recebido. Nós não disséramos antes que a espiritualidade havia lhe dito que todo o material que ele precisava para elaborar os seus estudos viria nas suas mãos. E a espiritualidade assim cumpriu. Trouxe às suas mãos todo o material possível para que ele estudasse, para que ele examinasse, para que ele averiguasse, para que ele pudesse passar pelo seu crivo. E quando estava tudo ali, ele continua mandando informações. E aí, nessas segundas informações, a senhorita Hermance do Fogo, que o nosso médium chamado Vanderlei de Oliveira, tem algumas obras psicografadas, ditadas pelo espírito da senhorita Hermance do Fogo. Hermance do Fogo era um médium notável. Quando ela tinha 11 anos, entrega para ela papel e lápis, e ela pega no lápis. Quando ela pega no lápis, ela recebe um choque no seu braço, e ela joga o lápis longe. Quase assim aconteceu com o Chico, quase igual. E ela, quando ela sente confiança, ela começa a psicografar numa velocidade incrível. Porque vejam bem, o Kardec já tinha 54, 55 anos. Que tempo mais que ele teria? Mesmo trabalhando incansavelmente, diuturnamente, ele tinha pouco tempo de vida. A espiritualidade dizia, se você não tivesse essa tarefa que você tem, você viveria mais. Mas não se preocupe, nós lhe daremos o tempo necessário para que você termine as suas obras. E assim foi cumprido. Kardec desencarna no dia 31 de março de 1869. Kardec tinha 65 anos incompletos, deixando para nós esse legado extremamente precioso que nós conhecemos hoje através da doutrina espírita, permitido para que todos nós tivéssemos condições de curarmos-nos das nossas dores, das nossas angústias, para que tenhamos condições de enxugarmos nós mesmos as nossas lágrimas, porque quando nós temos acesso às obras elaboradas por Kardec, trazida pelo conhecimento do Espírito da Verdade, vejam bem, nós estamos todos aqui, não estamos? E digamos que nós todos fazemos parte do Espírito da Verdade, nós somos uma pleiade de trabalhadores sob a batuta, sob a direção do Espírito da Verdade. Ora, mas o Espírito da Verdade precisa de alguém reencarnado no mundo físico. E Kardec era o elemento que foi escolhido pelo Espírito da Verdade para que estivesse junto aos homens, para que pudesse receber
dos espíritos, que faziam parte da pleiade do Espírito da Verdade, recebesse os ensinamentos desses espíritos e pudessem colocá-los no papel, elaborá-los. Então, o Kardec fazia parte da equipe do Espírito da Verdade, porém estando reencarnado, para que pudesse aqui receber da pleiade de espíritos que era comandada pelo Espírito da Verdade, para que estivesse junto aos homens, demonstrando a sua capacidade intelectual, as suas condições morais, a sua disciplina metódica, demonstrar a sua inteligência. Mas quando nós falamos assim, dá-se a impressão que Kardec era apenas uma pessoa extremamente inteligente, disciplinada, com grande capacidade didática. Não. Kardec era uma pessoa bondosa. Kardec era um homem com H maiúsculo em todos os aspectos. Porque ele dava aulas gratuitas no seu instituto para as pessoas mais necessitadas. Olha só, física, matemática, astronomia, química, um punhado de matérias. O conhecimento dele era vastíssimo. Então, era realmente o espírito reencarnado que a espiritualidade necessitava aqui no meio físico para que pudesse cumprir com essa tarefa. Então, como eu disse, ele era poliglota. Ele conhecia inúmeras ciências, bem para ensinar. Então, ele era, aqui no mundo físico, a pessoa talhada para a sua tarefa, para a sua missão. Mas vejam bem, nós não falamos do seu cônjuge. Por quê? Não dizem que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher? Ou vocês acham que isso é verdadeiro ou é balela? É verdade. Tem alguém que se encontrou ofendido aqui e já falou rapidamente. Então, dessa maneira, Kardec era casado com Amélie Gabrielle Boudet. E ela tinha 9 anos mais velha do que o Kardec, mas era tão bonita, tão jovial, que apresentava-se como filha do Kardec, praticamente, de tão remoçada que ela se encontrava, mesmo sendo 9 anos mais velha do que ele. Companheira, inseparável, dedicada. Porque existem aquelas esposas que querem que o marido faça o que elas desejam, não é isso? Não, ela não se abdicou de si, mas que ela conseguiu utilizar todo o seu potencial, com o potencial de Kardec, para que ele pudesse cumprir a contento toda a tarefa que lhe foi destinada. Ela também era professora. E então, Amélie Gabrielle Boudet foi uma pessoa inseparável do Kardec, que o auxiliou em todos os momentos da sua vida. Se conheceram lecionando no mesmo colégio, fizeram amizade, se casaram, mesmo o Kardec sendo 9 anos mais moço do que Amélie Gabrielle Boudet. Como disse, extremamente jovial, bonita, com princípios, acredito, extremamente apreciáveis para que o Kardec pudesse apreciar e para que eles pudessem unir as suas forças, os seus propósitos na elaboração das obras que o Kardec estava previamente destinado para a espiritualidade, para entregar nas mãos de nós, humanidade sofredora. Então, quando Kardec desencarna, Amélie Gabrielle Boudet defende com muita autoridade das reuniões em que ela era chamada, ela defende o Kardec de tudo quanto ele era injustamente acusado. Porque a espiritualidade já havia prevenido-o de que as pessoas que ele mais confiavam lhe trairiam. Que as pessoas que estavam sorrindo frente a frente com ele lhe dariam extrema decepção, com extrema ingratidão. E assim se procedeu, porque não faltou uma só vírgula, um só tio, como nós disséramos um pouco antes, daquilo que o Espírito da Verdade havia prevenido. Aconteceu sem faltar uma vírgula, sem faltar um tio. Então, irmãos, compreendemos com tudo isso
que é essa espiritualidade benfeitora? São aqueles mesmos espíritos, praticamente, que desejam e que esperam de nós as nossas atitudes. São mesmo aqueles mesmos espíritos que esperam que nós tenhamos atitudes semelhantes no nosso comprometimento, no nosso dia a dia, para que nós tenhamos coragem. Porque muitos de nós ainda não encontram coragem para dizerem que são espíritas. Quando estão num rodinha, no meio, as pessoas não se dizem espíritas. Não, eu acredito em Deus. Não, eu acredito, eu sou cristão. Mas tem medo e não tem coragem de dizerem que são espíritas. Como se isso fosse uma enfermidade extremamente contagiosa e que as pessoas que tivessem contato com os espíritas também ficassem contagiados com essa enfermidade. Ora, é bem verdade que isso é verdade. Porque quem conhece a doutrina espírita jamais poderá abandoná-la. Não porque ficam aprisionados a ela, mas que verdadeiramente eles entendem que pertencem a essa magnífica doutrina de luz que nós chamamos de espiritismo. As pessoas que, quando são conscientizadas, compreendem que não poderiam jamais deixar a doutrina espírita, não porque se encontram grosseiramente ou agressivamente algemados a ela, mas porque é impossível para nós, quando nós chegarmos num nível universitário, retornarmos aos bancos para conhecermos uma professora que naquele momento ensina alguém do pré-primário ou do primeiro ano primário. Então, digamos assim, nós não poderíamos compreender como é que uma pessoa que sabe menos do que nós poderia nos ensinar. Evidentemente que quando nós dizemos assim, não falamos assim por presunção, mas porque compreendemos que a doutrina espírita nos esclarece muito mais do que as outras religiões. Porque as outras religiões guardam a essência delas mesmas para aqueles que são, como nós dizemos, são as pessoas iniciadas naquela religião. Então, se alguém vai para uma igreja evangélica e ele está estudando um curso de teologia, ele vai à igreja, alguém lhe passa um ensinamento mais profundo do que para aqueles que estão assistindo. Então, quando a pessoa que vai à igreja católica se torna um seminarista, ele passa a estudar os meandros da igreja. Aqueles ensinamentos não estão contidos para as pessoas que frequentam as missas no dia a dia. Posso ser católico, espírita? Claro. Você pode ser o que você for e vir na casa espírita quantas vezes você quiser. Pode até dormir aqui dentro. Que nós não temos... Ele fala assim, minha religião? Qual é a sua religião? Católica. Mas eu sou espírita, eu frequento o centro espírita, sou kardecista, entendeu? Entendi. Mas eu sou católico. Sim. Nós compreendemos. Eu também já fui. Mas compreendo que quando eu vou à missa, esporadicamente, uma vez a cada 50 anos, só fui 2 vezes então, é o seguinte, o que acontece? Não é que eu não me sinta bem, é que eu vejo aqueles rituais e compreendo que aquilo não faz sentido para o estágio em que eu me encontro. Não é uma crítica. Então, quando eu tenho um amigo que vai se casar, que eu vou a um casamento na igreja, quando eu vou a uma missa de 7º dia de alguém que desencarna e que eu tenho muita amizade, eu vou e chego lá e entendo que eu não pertenço mais àquele mundo. Não digo que sou melhor nem que sou pior, mas eu entendo que eu não pertenço mais àquele ambiente. Então, por que eu forçaria para permanecer lá dentro? O meu trabalho na igreja, matriz, é daqui da esquina. No entanto, a casa espírita é mais longe, mas é para cá que eu venho. Só aproveitando o gancho aí. Não, fica à vontade. Por exemplo, eu praticamente não frequento a igreja católica. Mas você vê, por criação, né? Batizado, crismado, né? Igreja católica, né? Então, às vezes, você, qual a sua religião? Oficialmente, né? Qual a sua religião? Bom, por isso que quando oferece as estatísticas, nós só temos 4 ou 5 milhões de espíritas, sendo que nós somos muito mais. Tem muito preconceito mesmo. Minha filha, eu já não acreditava na igreja católica há muitos anos. Daí minha filha nasceu e eu não batizei ela.
Daí ficava todo mundo me perturbando, quando eu tinha que batizar, porque a criança ia atrasar, porque a criança não sei o que. Na verdade, hoje ela tem 14 anos, ela me questiona um pouco, eu tenho que explicar e falo para ela que quando ela crescer, ela pode escolher. E eu fui numa casa espírita e perguntei, ainda não. E aí eu perguntei num centro espírita uma vez, se aquilo ia influenciar na vida dela, se ela ia ter Alzheimer, não sei o que, me disseram que não, dentro do meu coração. Evidentemente que não. Eu não batei, não acho que eu tenho que batizar, acho que ela pode escolher. Se ela quiser. Perfeitamente. Mas ela, tem muito preconceito. mas ela escolhendo a religião que ela quiser, ela não tem necessidade de ser batizada, porque isso não vai lhe fazer mal, nem tampouco vai lhe fazer bem. As pessoas acham que eu sou muito ruim. Não, o meu filho mais novo batizou-se com 9 anos de idade, porque entra a sogra no meio, entra a cunhada, entra o raio com o pardo, entra o pai, entra a mãe, e acaba levando para batizar, então meu filho mais novo batizou com 9 anos. Eu sempre fui favorável de não batizar. Não sei se eles seriam melhores ou se seriam piores. São o que são. Então, dessa maneira, nós compreendemos que o batismo não fala, não, mas é do Espírito Santo. O Espírito Santo está em tudo quanto é lugar, dentro de nós. Mas Kardec é quem ensina a tirar com ação, com discernimento, com amor e com boa vontade. E assim, meus irmãos, Kardec, esse abnegado benfeitor, que nós falamos sobre ele, já mostramos algumas coisas sobre ele há 15 dias atrás, mas se nós formos falar do Kardec, evidentemente que isso não acaba, é um assunto que não acaba. Porque por mais que eu queira contar para vocês com detalhes, às vezes estou na hora que eu dou um passinho atrás, mas eu tenho que dar um passo à frente para voltar, para falar alguma coisa, para que aquela sequência pudesse ficar lógica e de fácil compreensão. E o Kardec, tenho certeza absoluta, ele prossegue. Da mesma forma que ele prosseguiu na condição de Chico Xavier. Alguém nos pergunta, Kardec é Chico? Kardec não é Chico? Compreendemos, sinceramente, que isso não é importante para a doutrina espírita. Mas compreendemos que o Espírito da Verdade disse a Kardec, devereis retornar para junto de nós, mesmo que seja por pouco tempo. Kardec, como assim? Porque é necessário que se cumpra a lei. Ora, todo mundo desencarna? Todo mundo desencarna. Então, vencendo o período dos trabalhos dele, a espiritualidade estava dizendo que ele deveria desencarnar e que ele voltaria. E o Kardec chega na casa dele e começa a tirar conclusões próprias. Bom, compreendendo que eu devo desencarnar e voltar rapidamente, deverei retornar no final desse século ou no princípio do outro. Porque o Espírito da Verdade diz a ele que ele não veria mais do que a aurora daquilo que era o seu trabalho que estava iniciando. Mas que quando ele voltasse, ele deveria voltar com mais tempo, receber todas as críticas, se expor verdadeiramente. Porque vejamos, Kardec, embora tenha sido muito criticado, ele desencarna logo que termina seu trabalho. Não ficou tão exposto. Ele deveria retornar para que ele ficasse exposto, para que todas as pessoas pudessem criticá-lo, dizer uma coisa, dizer outra, e também passar os seus ensinamentos. Porque agora que nós estamos compreendendo a grandeza dos ensinamentos do Chico Xavier. Porque até então, antes do desencarno do Chico, havia poucas obras que diziam coisas do Chico. Mas agora, nós estamos no grupo de WhatsApp, todo dia tem mensagens profundas do Chico. Não é nenhuma crítica o que eu vou dizer. Vi no grupo de WhatsApp esse tempo atrás, aliás, vi na televisão, no Fantástico, que o Papa estava recolhendo moradores de rua, permitindo que eles tomassem banho, fazendo com que eles lavassem as suas roupas, que pudessem passar para se barbearem, tirarem sua barba, cortarem seus cabelos. Vocês viram isso no Fantástico? Gracinha viu. Se a Gracinha e o Ivan viu, vocês não precisam mais de ver, só os dois bastam. Então é o seguinte. E aí eu recebi, eu tinha visto no Fantástico, aí recebi no WhatsApp, né, alguém comentando sobre o Papa e tá. Eu falei, bom, não basta que o Papa faça isso, porque todo o trabalho que nós fizermos, nós temos que ter perseverança naquele trabalho. Até quando o Papa vai fazer isso? Mas mesmo que ele faça esse benefício aos moradores de rua até o seu desencarne, mas ele foi lá, olhou olho no olho de cada um, ele tocou as suas mãos, ele conversou com eles, deu-lhes uma palavra de esperança.
então está faltando papelidade. No meu WhatsApp eu tenho aquilo que eu relatei, que é um pouquinho mais profundo do que eu estou dizendo, mais filosófico. Então, o Papa realmente precisa ir encontrar com os moradores de rua nos seus locais, nas marquises dos prédios, mesmo que seja com seu segurança, que pegue nas suas mãos, que dê-lhe uma palavra de incentivo, que olhe nos seus olhos, que enxugue as suas lágrimas. Não é um trabalho que tem que ser não só feito pelo Papa, mas por toda a igreja. Virá o dia que todos nós faremos isso, mas nós estamos falando desse momento. Virá o dia que todos nós faremos isso, que jamais alguém vai ver o seu semelhante sofrendo sem se compadecer profundamente com aquilo e fazer alguma coisa para aliviar aquela dor. Então eu quero ver até quando que o Papa vai fazer isso, mas o mais importante é ele sair no campo de batalha, no corpo a corpo, olho no olho, pegar nas mãos dos seus fiéis aquela palavra de incentivo, aquela palavra de ânimo, enaltecendo, fazendo com que ele crie uma transformação nele mesmo e mude das suas atitudes, que reaja perante a sua situação de dor e de sofrimento pelo qual passa esse morador de rua. E tudo isso nós sabemos que o Chico fez durante muitos e muitos anos. Então, dessa maneira, nós dizemos aos senhores que aqueles que têm aquele grupo que acredita que o Chico é a reencarnação do Allan Kardec. Eu estou citando aos senhores essa posição do Allan Kardec no seu raciocínio. Então, se eu desencarnar agora, eu virei no final deste século ou no princípio do outro, para sofrer tudo aquilo que o Chico sofreu. E ao mesmo tempo desenvolver todos os 5 volumes das obras do Kardec. Para cada volume da obra do Kardec, o Chico escreveu 20. O seu compromisso para com o Emmanuel é que eles fariam junto 30 livros. Quando chegam nos 30, o Emmanuel falou, vamos fazer mais um pouco. Fizeram 100. Quando fez 100, o Emmanuel falou para ele, falou, Chico, nós já cumprimos o nosso trabalho. Ou seja, nós já desenvolvemos todas as obras kardecianas. Agora é com você. Você quer prosseguir ou você quer parar? O Chico falou, eu quero prosseguir. Ainda bem, porque se você não prosseguisse, você seria retirado do mundo físico de uma maneira violenta. Porque a espiritualidade não permitiria alguém de bermudinha, chinelinho no pé, jogando torrinha nas esquinas, jogando dama. Não. O compromisso dos espíritos elevados são incansáveis trabalhadores da seara de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então não importa a idade que eles têm. E o Chico, citei aqui para os senhores aqui, quando eu falei dele 3, 4 semanas atrás, que ele disse para a dona Nena Galves que ele se sentia um intruso naquele momento, que ele já não conseguia produzir muito, que ele já se colocava cansado, que a sua matéria física não lhe permitisse produzir quase nada. O que ele produzia era bem pouco, não valia a pena para nós mantê-lo aqui, cuidando dele. Mas a espiritualidade abençoou, porque quando eu estava em Uberaba, eu ouvia comentários de que o Emmanuel, o Chico desencarnaria, e o Emmanuel reencarnaria consecutivamente, logo após o desencarne do Chico. Mas vejam como é que ele foi abençoado pela providência divina. O Emmanuel não aguentou o Chico desencarnar, esperar o Chico desencarnar, que é o seu guia, seu anjo guardião. Desencarnou e reencarnou somente 2 anos antes. Não aguentou ele. Por quê? Porque trabalhou tanto, que a benevolência divina permitiu que ele fosse permanecendo no corpo físico, Isso vale para todos nós que estamos aqui. Trabalhem, dediquem à benemerência, façam boas obras, sejam justa. Então, se vocês têm medo de retornarem para o mundo invisível, tentem quitar os seus compromissos, os seus débitos, enquanto agora, para que você possa viver mais tempo. Se você gosta desse mundo físico, tem medo do seu desencarne, faça força, auxilie as pessoas, seja bondoso, benevolente, e ame o seu semelhante como você ama a si mesmo. Não, é pouco. Como Jesus nos ama. Ame o teu semelhante da mesma forma que Jesus nos ama. E aí você vai ter a sua pena atenuada. Você sabe por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E nós viveremos mais. E quando nós retornarmos para o mundo invisível, nós estaremos sendo
confrontados com a nossa consciência perante os nossos acusadores. Por esse motivo, o Chico esteve aqui entre nós, passou mais de 2 anos de sobrepasso de benemerência no plano físico. São detalhes que aos poucos a gente vai sintonizando, a gente leva tanto tempo para perceber as coisas, tanto tempo, porque vejam bem, eu falei sobre o magnetismo daquele palavrão daquele autor. Ele nasceu em 1493, morreu em 1541. Depois que o Emmanuel desencarnou, o Chico ficou vivendo a parte de que ele psicografava, essas coisas. Ele continuou, não parou. Deixa determinado. Por exemplo, nós temos hoje um computador, não é isso? Eu não entendo de informática, mas você chega lá e tecla aqui, passa toda a sua lição do dia. O que você tem que fazer hoje? No outro dia você vai lá, vou dar tranca. Já vem com data, com o cabeçalho tudo preenchido. A espiritualidade permitiu isso. Nós não percebemos, também é assim conosco. Mas nós, pelo fato de sermos ainda muito imperfeitos, nós não percebemos isso, nós somos insensíveis, nós não percebemos. Mas já está previamente direcionado às nossas tarefas, os nossos compromissos. Então, o Emmanuel deixou escalado quem poderia fazer visita ao Chico. E depois, não era só isso, o Chico já se encontrava com a autoridade necessária para ser o chefe. Entendeu? Ele já se encontrava com autoridade e amadurecimento espiritual suficiente para determinar o seu caminho. Digamos, por exemplo, quando você faz um curso de especialização, você tem um orientador, digamos que é um mestre. Quando você se torna um mestre, você passa a ser orientador daqueles que estão se especializando. Mas quando você passa a ser professor doutor, você cria a capacidade de direcionar qualquer pesquisa. Então você pode ser um orientador de quem está fazendo uma tese de mestrado. Você, na condição de doutor, tem a capacidade, você chegou no grau máximo ali para orientação, para averiguação. Então, quando você lê um artigo numa revista científica, você analisa aquele artigo e percebe se ele é verdadeiro ou se é falso. Se tem consistência científica ou não. Ou seja, o Chico chegou nesse estágio de PhD para orientar tudo que está no seu entorno. E assim, o Chico escreve os 100 livros. Como não bastasse, deixou 412 obras escritas, mas que já estão chegando em 500. Porque deixou muito trabalho póstumo que estão sendo editados agora. Tipo... Virou o MEC. Tipo Zé Fortuna, da dupla Zé Fortuna e Pitangueira. Zé Fortuna e Pitangueira. O Zé Fortuna deixou tanta coisa escrita, tanta poesia escrita, que elas estão sendo musicadas até hoje. Já faz 30 anos que ele desencarnou. Então é assim que o Chico fez. Como Kardec também deixou sua história póstuma, do seu contato, do seu contato com os espíritos, do seu diálogo com a espiritualidade. Colocou tudo detalhado, porque ele entendia que aquilo um dia faria parte da história da doutrina espírita. E acontece, está acontecendo mesmo. O Chico, então, nós falando sobre isso, nós percebemos que existem algumas coincidências a respeito do Chico. Eu fiz uma tese sobre o Chico, claro, eu tirei o assunto do fulano, do Beltrano, do ciclano, fiz o meu raciocínio e apresentei numa palestra na Casa Espírita aqui em São Caetano. O coordenador da palestra queria me dar uma porretada quando eu falei que o Chico era a reencarnação do Allan Kardec. Tem aqueles que não acreditam, eu respeito, e aqueles que acreditam, eu quero estar no grupo dos que acreditam. Pode não ser verdadeiro, mas eu quero estar nesse grupo, mesmo sabendo que isso não é importante para a doutrina espírita. E assim, o Chico, e se encontravam na Casa Espírita, lá em Uberaba, 3 personalidades da doutrina espírita. Jamil Salomão, Dionísio Azevedo, que era ator de novela, você deve ter conhecido na televisão, e o Herculano Pires, esse autor magnífico que tem muitos livros escritos do Herculano Pires, que tem muitas traduções das obras do Kardec, do francês para o português, traduzido pelo José Herculano Pires. Eles estavam conversando e o Chico estava lá assim, como se fosse o César. Aí o Chico, no momento, sai de lá e vem passar aqui no meio deles. O Jamil Salomão falou: Chico,
Nós estamos aqui conversando sobre o paradeiro do nosso codificador. Chico, você é o Kardec? O Chico. O Emmanuel está aqui do nosso lado e está nos dizendo que se o Kardec estiver reencarnado, ele haverá de mostrar-se através das suas obras. Ó, a resposta inteligente. E não mostrou? Com 412 livros publicados, sem receber nenhum direito autoral de nenhum deles. Ora, já é um indício. E vejam bem, o Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869. Foi sepultado no dia 2 de abril. Nós faláramos daquela conversa do Kardec com a espiritualidade na sua dedução de que ele deveria reencarnar no final do século XIX ou no começo do século XX. Não foi isso que nós dissemos? O Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910. Ou seja, para quem ensina sobre a reencarnação, é como se o Kardec estivesse entrando no túmulo e saindo. Ou seja, porque o Kardec desencarna no dia 31 de março, mas é sepultado no dia 2 de abril. É como se ele estivesse entrando no túmulo e saindo simultaneamente, embora 41 anos depois. Certo dia, estava a dona Corina Novelino, de Araxá, mais um grupo de pessoas, saindo de Uberaba, visitando a cidade de Monte Carmelo. E a estrada que passava antigamente, via-se muitas cachoeiras passando pela estrada, um lugar que dizia-se muito bonito. Eu não conheço essa estrada. De repente eles param para apreciar aquelas cachoeiras, aquela paisagem bonita. O Chico não desceu, ficou no carro. A dona Corina Novelino, que tem um livro psicografado chamado A Grande Espera. Esse livro sobre a Grande Espera é sobre a vida do Eurípides Barçanufo numa encarnação na época de Jesus. Eurípides Barçanufo foi o primeiro mártir do cristianismo. Primeira pessoa que morreu em nome de Jesus. Porém, 2000 anos atrás. Então, o Chico não desceu. A dona Corina Novelino chega na verdade do Chico. Chico, eu quero te fazer 2 perguntas. Você responda se quiser. Quem foi André Luiz? Ora, minha filha, Carlos Chagas, minha filha. Foi Carlos Chagas. Chico, você é o Kardec? Ele bate os olhos nela assim, ela bate os olhos nele. Corina, o Emmanuel está nos acenando lá do alto daquela cachoeira. Olha o desvio do assunto. Estava circulando pelas ruas, estava indo de um local para o outro, bem próximo, e estava um grupo de pessoas tarefeiras junto com o Chico. E tinha um menino lá de uns 10, 11 anos junto, ou menos, pegado na mão da mãe. Aí eles formaram aquele grupo para visitar uma outra casa, para que nessa casa eles pudessem fazer o evangelho nessa casa. Aí o Chico pergunta assim, segurado na mão da mãe, perto do Chico: Chico, você já teve namorada? Não, meu filho, eu nunca tive namorada, eu nunca namorei. Desde quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade, eu já compreendia os motivos pelos quais eu estava. Aí o menino faz assim na mãe: ó, mãe, a senhora aproveita o Kardec aí que está do seu lado. Ora, não é uma pessoa, digamos, como nós, que tem já um conhecimento, um amadurecimento para chegar a essas conclusões. Então, se eu for contar para vocês, e os casos que tem, que direcionam no caminho de compreendermos que o Chico é Kardec, são inúmeros. São inúmeros. Então, como nós citáramos, o Kardec não deveria, como disse o Espírito da Verdade, que ele deveria receber da espiritualidade, que a espiritualidade disse a ele que ele receberia das pessoas as críticas necessárias, que alguém deturparia seus melhores ensinamentos, porque o Espírito da Verdade fala para o Kardec, não só que ele ia ser traído, que as pessoas que ele mais confiava iam traí-lo, mas que os seus melhores textos, as suas melhores matérias seriam deturpadas, falseadas. Por que não poderia
assim, ter uma divulgação assim, mais clara que o Chico é o Kardec? Não, para mim não existe nada mais claro. Não, assim. Não, eu não preciso de prova. Mas você é um estudioso. Eu amo fazer isso, você entendeu? Não, mas assim tem um esclarecimento mais povo, assim. Não, mas é porque é o seguinte, vejam. É a mesma coisa do papel do Judas. É a mesma coisa do papel do Judas. Ele é muito humilde ao ponto de... Mas deixa eu explicar para você. Esses ensinamentos existem, nós que não buscamos. Vejam bem, eu estou falando para vocês de magnetismo depois de 500 anos. Vocês já estudaram magnetismo? E faz 500 anos que ele surgiu. Fazem 500 anos. Tudo que você pensar, que você está tendo contato agora, no passado já teve ensinamento sobre aquilo. E esse ensinamento foi perdido no decorrer dos séculos. Ele foi perdido porque, veja, o cara escreveu sobre magnetismo há 500 anos atrás, nos dias que estava fazendo o Tratado das Tordesilhas, ele estava nascendo. Um ano depois que o Cabral estava chegando na América, o cara estava nascendo, que foi em 1492, que o Colombo visitou a América, chegou na América, foi em 1492. Ele nasceu em 1493, na época do Colombo. E nós não temos conhecimento sobre isso e nem acreditamos. Você tem plena consciência que Chico é o Kardec. Porque você já através dos seus estudos, você já fez um monte de amarração, você conhece um monte de coincidência. E você, por que existe o serviço, por exemplo, de estudos estudiosos, tem que fazer esse tipo de estudo para esclarecer e facilitar o povo? Não, eu adoro fazer isso, eu fico extremamente feliz. Eu fico muito feliz de poder trazer todas as informações que eu adquiro, mas o que eu estou dizendo, que vejam bem, de 1541 até 2778, foram 240 anos de diferença. Com 240 anos de diferença, o Mesmer estava sendo expulso da França como charlatão, como bandido, como enganador, pela classe médica da França. Então veja, 200 anos depois, 240 anos depois, no meado, 240 com o Mesmer e 240 mais conosco aqui. Então, esses ensinamentos já aconteceram centenas de vezes, e outros também. A humanidade não é preparada de imediato, ela é preparada homeopaticamente falando. Muito antes das mesas girantes, muito antes do caso das irmãs Fox nos Estados Unidos. É o caminho das pedras. Hã? É o caminho das pedras. Já tinha aparecido Samuel Swedenborg, um grande médium, relatando tudo isso que iria acontecer. Trouxe para vocês aqui 15 dias atrás a mensagem do Chico, do dia 23 de dezembro de 1952, escrita em Congonhas do Campos, na Casa Espírita Jesus Nazareno. Eu entreguei para vocês. E aí? Depois de 60 anos está acontecendo tudo, 65 anos está acontecendo tudo que estava escrito lá. Ou seja, a espiritualidade preparou-nos, mas faltou-nos boa vontade, faltou-nos esforço para que nós tivéssemos esses conhecimentos no tempo adequado, correto. Somos nós que somos os culpados. E existem outras informações. Digamos, quantos anos fazem que os extraterrestres visitam-nos? Sendo que as bactérias que elaboram o ar que nós respiramos são extraterrestres. Encontraram algum tempo num local dos Estados Unidos, dentro de um lago, as bactérias formadoras de oxigênio, e viram aquela rocha em que elas estavam, que aquela rocha não era da Terra, era um meteoro que caiu. Nós não estamos desamparados nunca. Outros benfeitores virão. O Emmanuel já está com 17 anos, daqui um dia ele estará conosco. E pasmem vocês, pasmem, já está confirmada a reencarnação do Chico no século seguinte, no século 22. Já está previamente elaborado. Espíritos dão mensagem nas casas espíritas quase todos os dias, por médiuns extremamente desconfiáveis.
por espíritos confiáveis. E nós, como se diz, empurramos com a barriga. Vamos levando, vamos levando. Depois, quando acontece alguma coisa, nós nos sentimos chocados com isso. Como se já não tivesse havido previamente explicado para nós, mostrando-nos o caminho que nós deveríamos seguir. E por isso, nós temos a certeza absoluta que essa espiritualidade bondosa, através do Kardec, através do Chico, através do Emmanuel e de outros grandes benfeitores da humanidade, nós teremos inúmeras informações. Nós ainda não vimos, porque pensam que nós já vimos o que o Chico deixou? Não vimos ainda. Vocês estavam aqui quando eu falei sobre o Chico e falei que o marido da dona Nena Galves foi operado numa cidade do interior de Goiás? É Palmelo. Vejam os senhores, na década de 70, o rei Faisal da Arábia Saudita operou com o mesmo médium que operou o senhor Galves lá em Palmelo. Cirurgia de peito aberto, usando serra e todos os instrumentos cirúrgicos, sem anestesia. O rei Faisal da Arábia Saudita foi operar lá em Palmelo. Rei da Arábia Saudita. Operou com médium, cirurgia espiritual, ou seja, espiritual porque foi feita pelos espíritos. Mas aberto, abriu daqui até aqui. É espiritual também. Abriu tudo aqui, ó. Abriu tudo ele e fez uma cirurgia, vamos dizer, com taiadeira, com serrote, com faca, com tudo que vocês puderem pensar. Com motosserra, o que vocês quiserem acreditar. Cirurgia aberta. Rei Faisal da Arábia Saudita saiu lá de onde o Judas perdeu as meias cheias de chulé e veio parar aqui em Palmelo para poder receber essa cirurgia da espiritualidade. O Chico tirou aqui o senhor Galves e levou lá para operar com esse cara. Porque sabia que ele era um médium excelente de efeitos físicos. O Chico deitou numa cama, o seu Galves deitou na outra, o médium fez essa cirurgia aberta, sem anestesia, e o Chico deitado ao lado, liberando ectoplasmas, fluidos, para que o médium não saísse daquele transe. Porque é o seguinte, e se ele está incorporado agora, né? E se o espírito vai embora, ele fica lá sozinho? Como é que é? Sustentando. Então, dessa maneira, o rei Faisal chegou lá e acabou com o médium. Você sabe por quê? Que ofereceu uma Mercedes-Benz para ele, deu de presente e ele aceitou, não poderia ter aceitado. Esse foi o começo do fim dele. Aí veio outro e deu outra Mercedes. Não, ele deveria ter doado para as instituições. Igualzinho o Chico fez com os 22 milhões que uma senhora do Rio de Janeiro doou para ele. Ele doou para o Hospital do Pênfico. Igualzinho a Rede Globo pagou uma entrevista com ele, 9 milhões e os quebrados, ele doou para 2 instituições de caridade. O Centro Espírita União, os Ensinamentos de Jesus e Allan Kardec aqui no Jabaquara, e uma entidade espírita no Rio de Janeiro. Ele doou. Uma senhora viúva, que ficou viúva lá no estado de Goiás, e passou uma fazenda gigantesca para ele doou de imediato para o Hospital do Pênfico, os direitos autorais de muitos milhões de livros. Então, ele não foi na armadilha, esse foi. Adivinha o que aconteceu com ele? Ele foi pescar, tocou numa caixa de abelha. Aquele enxame veio tudo em cima dele. Os outros que estavam no barco com ele quase não foi atingido, só ele. Veio tudo, as abelhas tudo em cima dele. E um detalhe, quando ele esteve em Uberaba visitando o Chico, eu morava em Uberaba. E lembro dos conselhos que o Chico deu para ele. Para ele não aceitar a presença, não fazer isso, não fazer aquilo, porque ele estava procedendo errado, que aquele trabalho era a espiritualidade que executava, que não era ele, que ele era só um instrumento, que ele pudesse continuar consolando as pessoas, aliviando as dores das pessoas, e papapá, 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 papapá. O Chico rasgou a cartilha para ele, mas ele não obedeceu. Seu voto da castanha.
Compreendeu? Da mesma forma, o Luiz Antônio Gasparetto, que foi lá receber do Uberaba o aval do Chico para vender as obras que ele fazia, as pinturas mediúnicas. O Chico não deu aval. Mas os espíritos querem pintar com tintas caras, com tintas caríssimas, com ouro na tinta. Então nós precisamos inventar o INPS dos médiuns. Muitos outros também tiveram problemas. Então, não, são incontáveis, né? Então, por esse motivo, eu vou sair daqui hoje sem receber nenhum centavo. Você pagou, você trouxe bolsa. Então, dessa maneira, tenham, meus irmãos, a certeza, a confiança, que se o Chico não for o Kardec, é um missionário do mesmo padrão, do mesmo quilate. Cada um na importância das suas obras. Um da robusta inteligência de trabalho incansável. O outro de extremo e robustos sentimentos de amor e de fraternidade para com todas as pessoas que ele auxiliou. Como trabalhador incansável da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por esse motivo, se nós confundirmos uns com os outros, nós não nos incomodamos porque estamos no mesmo padrão. É como se nós disséssemos que somos irmãos. Ela é boazinha, eu sou um cara cruel, beberrão, cheio de vícios. Ela jamais quer que eu seja irmão dela, porque eu sou um zero à esquerda, digamos assim, socialmente falando. Então, por esse motivo, se nós dissermos que o Kardec é o Chico e o Chico é o Kardec, um não se envergonha um com o outro. Estão no mesmo nível, no mesmo padrão. São filhos do mesmo Pai, com as mesmas tarefas perante nosso Senhor Jesus Cristo. E por esse motivo, nós ficamos imensamente felizes por sermos espíritas, por acreditarmos nisso, por termos, olha, vejam bem, tudo bem que eu já estou com uma certa idade, mas eu tenho muitas informações para passar para as pessoas. E quanto mais eu passo essas informações, mais eu me sinto feliz e mais eu quero buscar uma fonte de esclarecimento. Compreendem? Então, assim, por quê? Porque isso me faz bem, isso me faz feliz. A tarefa do Chico para conosco também é de extremo amor, de extrema benevolência, se sentia feliz em auxiliar-nos, como fez durante todo esse tempo. Então, em outras palavras, que religião me proporcionaria esse esclarecimento para que eu pudesse oferecer-lhes todas essas informações? Todas essas informações. Desde o momento que eu conheci a doutrina espírita, até o dia de hoje, eu nunca me senti decepcionado com a doutrina espírita. Eu nunca fui enganado e iludido por ela. Porque tudo aquilo que eu li na primeira vez que eu li um livro espírita, até hoje elas não me enganam. Não estou desiludido com ela. Não estou decepcionado com ela, porque elas se confirmam da letra A até a letra Z. Tal qual aconteceu com o Espírito da Verdade, pronunciando por Kardec, que tudo aquilo que ele passaria, que ele encontraria na vida dele. Então é o seguinte, como é que eu posso frequentar a Igreja Católica se do lado de cá o tempo que eu tenho é pouco para me estudar o que eu preciso estudar? Agora, por incrível que pareça, vocês vão ficar agora arrepiados. Alguém que eu fiz amizade me convidou para ir na Igreja Assembleia de Deus para me fazer uma leitura da Bíblia para eles. É claro que eles terão outras pessoas para lerem, mas eu sou um dos escalados naquele time. E eu aceitei. Porque eles não vão me contaminar. Então ninguém vai me convencer. Tem identidade, o Espiritismo não tem identidade. Tem? Não, ela fala assim, carimbo. Não tem. Não. Você pega para todas as religiões. E assim dessa maneira, nós iremos fazer a leitura da Bíblia com o máximo de empenho. Já peguei o capítulo que eu vou ler, já estudei. Quando eu for lá, eu não vou fazer feio, podem ter certeza. Vou dar o máximo de mim. Vou ler antecipado, vou estudar, vou meditar sobre aquilo que eu ler, porque eu não vou decepcionar. Se eles me pedirem para explicar, eles vão ficar arrepiados. A espiritualidade te ajuda. Sim. Chico Xavier está no teu lado. Por quê? Tomara que esteja. Oi, bem-aventurado seja. Então é o seguinte, vamos então encerrando as nossas singelas atividades, agradecido pela presença de todos. Eu sei que só ficaram aqui aqueles que não têm nada para fazer.